Você já sentiu que está vivendo para satisfazer as expectativas dos outros, enquanto a sua vida fica de lado, enquanto você para de fazer o que você gosta, para de fazer o que você quer, enquanto você às vezes não sabe nem o que você quer, porque está tão habituado, habituada a viver em função de agradar os outros. Eu quero comentar sobre esse assunto, porque é importante a gente entender que muitas vezes o que atrapalha a nossa vida é essa questão de não saber dizer não. É um preço alto que você paga por nunca dizer não. Eu posso falar isso porque já aconteceu comigo, já vivi muito esse momento. E não vou dizer para vocês que eu já superei totalmente, porém eu aprendi a melhorar esse aspecto e entender que eu não posso ser conivente ou não posso o tempo todo aceitar aquilo que as pessoas querem que eu faça, que as expectativas que as pessoas têm em relação a mim. Buscar aprovação das pessoas em relação ao meu comportamento, ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu faço. Eu já tenho um vídeo no canal que eu falei sobre esse assunto, que eu comentei sobre o fato, o caso de eu ter, me privado de ir ao show do Roupa Nova, porque eu ficava com medo do julgamento da minha mãe, que eu nem sei se existiria, na verdade nem sei se minha mãe julgaria sobre isso, né, nem sei, na verdade nem sei. Nem sei se vou saber algum dia. Mas eu fiquei tão preocupado com o julgamento dela, não só dela, mas também de outras pessoas do meu convívio ali pessoal, do meu convívio religioso, porque, poxa vida, eu vou num show de uma banda secular e eu vou estar lá, e aí se alguém que me conhece da igreja me ver lá, não vai ficar legal, não vai ficar bom, mas o que eu estava fazendo de errado? Ou que será que realmente aquilo ali era uma preocupação minha? Será que eu estava preocupado em fazer algo errado? Ou será que eu estava só com medo das pessoas julgarem ou as pessoas desaprovarem aquilo que eu fazia? Isso é uma reflexão importante, porque muitas vezes a gente vive nessa situação. A gente precisa ser uma pessoa polida, ser uma pessoa que fala, fala bem, fala tranquilamente, que não fala mal de ninguém, que não questiona nada, que nos posiciona, que não diz assim: "Olha, eu não concordo", que diz: "Ó, eu discordo. Ah, isso aqui não é bem assim. Ah, isso aqui não é desse jeito. Ah, não, eu prefiro assim". Eu mesmo tenho esse hábito, não vou dizer que eu tinha, mas eu tenho esse hábito. Por exemplo, vou num lugar, peço uma comida, por exemplo, uma comida, ao invés de falar assim: "Olha, não, não foi isso que eu pedi", a comida vem errada, né, vem ali um cardápio errada, diferente daquilo que eu pedi. E aí, quando vem um cardápio, ao invés de eu dizer: "Não, olha, não foi isso que eu pedi isso, isso e isso". Eu prefiro muitas vezes comer aquilo que veio errado, sem porque eu não quero chegar para o garçom, para a pessoa lá e dizer: "Olha, fulano, você trouxe a comida errada, não foi isso que eu pedi. Eu pedi isso, isso e isso". Ou seja, aquele medo, não porque eu não queira ser chato, mas é aquele medo inconsciente, muitas vezes, de desagradar alguém, de você falar algo que a pessoa discorde, ou de você, às vezes, até mesmo, eh, a pessoa levar você a mal. O que não tem nada a ver muitas vezes, porque a pessoa ela vai levar no profissional. Se ela trouxe uma comida errada, por exemplo, à minha mesa, ela vai entender que houve um erro, e é normal acontecer um erro, um equívoco. Se confundiu, se atrapalhou ela ou alguém lá na hora de passar para ela o prato, trocou as mesas, é normal acontecer. Mas muitas vezes para nós parece algo surreal. Parece que se eu falar alguma coisa, se eu disser alguma coisa, de alguma forma vai, enfim, a pessoa vai olhar para mim de maneira ruim, de maneira errada, a pessoa vai achar que eu sou chato, vai achar que eu sou uma pessoa, como é que a gente pode falar? Uma pessoa, que não é humilde, uma pessoa arrogante. Não tem nada a ver com isso. Mas que se reflete isso? No sentido de que eu me acostumei a não dizer não, a aceitar tudo. Tudo que a pessoa dizia para mim, que alguém dizia para mim, eu concordava, mesmo que no fundo, lá dentro eu sabia que não era minha opinião, sabia que não era o pensamento, sabia que não era a minha ideia, mas eu queria de alguma forma agradar as pessoas, agradar minha família, agradar meus colegas, meus amigos, agradar pessoas do meu convívio social, religioso, enfim. Religiosamente falando, claro, não tô aqui falando de maneira alguma de religiões, não é isso, minha intenção não é essa, são reflexões ali da vida, né.
Eu sou uma pessoa que eu até me considero uma pessoa espiritualizada, espiritual, não religiosa, mas espiritual. Mas acontecia, a religião muitas vezes te bloqueia muito sobre isso. Porque às vezes eu não manifestava a minha opinião, porque eu não queria contrariar pessoas ali, líderes religiosos, ou pessoas na mesma vivência religiosa que eu. Quando eu falava: "Fulano, não concordo com essa parte", a pessoa já me olhava assim: "Opa, espera aí, como assim? Você tá discordando da liderança? Tá discordando da igreja?" "Não, eu só discordo desse ponto. Eu não concordo com esse ponto. Tô dizendo que todo mundo tá errado, tô dizendo que todo mundo tá condenado. Não, só não acho que isso aqui tá correto, só acho que isso aqui poderia ser assim." Ou seja, algo que deveria ser normal, você poder debater, conversar, discordar, virar algo assim. Ou seja, por muito tempo eu me reprimia, eu não falava o que eu pensava, o que eu achava. Tanto é que quando eu decidi falar o que eu pensei, o que eu achei, eu até extrapolei. Eu até extrapolei naquilo que eu fiz, né, nas minhas atitudes, pensamentos, palavras. Eu acabei até cedendo naquilo que eu não deveria. Por quê? Porque quando eu decidi falar, e eu decidi desabafar de vez e falar o que eu pensava, o que eu achava, que não concordava. Aí fica aquela pergunta: por que temos necessidade de agradar? Por quê? Por que eu tenho que agradar as pessoas? Por que eu tenho que agradar minha mãe? A minha mãe, ela discorda, né, da minha barba, ela não gosta da minha barba. Ela fala que eu fico parecendo velho, ela ela não gosta de barba. Mas por que eu tenho que agradar minha mãe? Eu já tenho 37 anos, tô próximo dos 40. Por que eu preciso agradar ela? E eu argumento, né, com bom humor, claro, né, porque eu sempre fui respeitoso e nunca vou ser desrespeitoso com qualquer pessoa que seja, seja ela uma pessoa mais velha, mais jovem ou da minha idade. O respeito tem que estar além de idade, de condição social, de grau cultural, enfim. Qualquer pessoa merece respeito, independente da idade, do gênero, da classe social, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu respeito desde criança até pessoas mais idosas, desde pessoas ricas até pessoas de classe social mais baixa, porque o respeito tem que estar acima de tudo. Com todo respeito, carinho, eu falo: "Mãe, eu gosto, tô me acostumando, é o meu estilo, e eu gosto disso, mas não tenho mais aquela necessidade de não, vou tirar minha barba, porque minha mãe." E olha que eu antigamente eu tinha essa necessidade, eu tinha esse medo, esse receio de contrariar. Hoje eu não tenho mais. Além da questão da idade, claro, vai dizer que é a idade, mas assim, não é só a idade, eu conheço pessoas, da minha família inclusive, que são pessoas com mais de 50 anos, quase 50 anos ou mais de 50 anos, e até hoje vive submissa ao que a mãe fala. Não consegue se posicionar. Ela agrada a mãe, agrada, não quer desagradar a mãe, não tem coragem de falar não pra mãe. A mãe quer que ela seja assim, ela é assim. Ela não consegue se posicionar a ponto de dizer assim: "Não, mãe, eu não quero isso, eu quero isso." Pessoa com mais de 40, 50 anos, porque ela vive numa prisão de quê? Da necessidade de agradar. Então por que temos necessidade de agradar as pessoas? Por que será? Quem implantou isso na nossa mente? Porque isso é implantado. Muitas vezes nossos pais, nosso convívio, nosso meio religioso, nosso meio social. Porque a gente precisa criar uma máscara, criar ali uma maneira, né, e até tem estudos sociólogos sobre isso, né, que até o Durkheim fala muito sobre isso, sobre o fato social, fala sobre até em aspecto religioso ele fala sobre isso. Você precisa se adaptar ali ao meio que você está, então você acaba, de certa forma, se integrando ali e abrindo mão da sua identidade muitas vezes, para poder se associar com pessoas ali da do seu grupo, sua classe, sua família. Então é muito disso. Você precisa agradar por quê? Muitas vezes, né, porque você precisa sim se encaixar naquelas pessoas. Se encaixar com aquelas pessoas, com aqueles familiares, com aqueles amigos, com aquela, com a instituição social, com aquela religião. E muitas vezes abrindo mão de quem você é, do seu pensamento, da sua crítica, da sua ideia, e privando tudo isso. E esse não que você deixa de dizer, essa discordância que você deixa de manifestar, vai criando uma série de mecanismos que vão prejudicando a sua vida ao longo do tempo. Você perde confiança. Eu falo isso por mim. E eu falo isso porque eu passei por uma psicóloga e ela falou, e ela me mostrou isso.
Eu tinha crise de confiança. Eu não confiava em mim. Não confiava. Eu sempre fui uma pessoa competente, uma pessoa responsável, uma pessoa inteligente. Não sou o mais inteligente do mundo, mas sempre tive uma boa média de inteligência. O que eu fazia, eu sempre tive uma facilidade de elaborar raciocínio, porque inteligência é isso, de elaborar um raciocínio, elaborar ali uma condição de exercer um trabalho, executar uma tarefa, seja uma tarefa de trabalho, seja uma tarefa social mesmo, de conversar com alguém. Sempre tive essa facilidade. Porém, essa prisão acabou trazendo tanto prejuízo, que eu abria tanto mão de expressar o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu era, que eu acabei me bloqueando. E tinha a síndrome do impostor. Posso até falar isso em outro vídeo, falar sobre isso em outro momento, que é aquela síndrome de você achar que você não é inteligente, que você não consegue, que você não pode, que você não é. Mas tudo isso graças a essa questão de não conseguir dizer não, de querer agradar todo mundo. E aí quando eu agradava todo mundo, eu deixava de expressar aquilo que me fazia diferente. Deixava de deixava não deixava fluir a inteligência, não deixava fluir o a minha criatividade, minha ideia, meu pensamento, de fluir aquilo que eu achava que poderia mudar aquele cenário social, aquele cenário dentro do meu trabalho. E me bloqueava. E as pessoas se aproveitavam disso para quê? Para poder me explorar. E aí vem um outro tópico que eu quero abordar, as consequências emocionais de não estabelecer limites. Então eu não estabeleci, o que acontecia? As pessoas se aproveitavam de mim, no trabalho, no meio social, no meio familiar. Se aproveitavam. Ah, o Gesma, assim, não tô dizendo que eles diziam isso, né? Mas vamos lá, na mente das pessoas. Ah, o Gesma é uma pessoa tranquila, pessoa besta. Pode falar o que quiser pra ele, pode fazer o que quiser, pode mandar ele fazer o que quiser, porque ele não vai dizer não, ele vai aguentando tudo aí, não vai dizer nada. Vamos sobrecarregar ele. No meu trabalho, pessoas me sobrecarregavam com tarefas que não eram minhas e que poderiam me comprometer também no meu trabalho, me levar até prejuízos. Mas o que eu assumia tudo isso, porque eu não tinha coragem de falar não. E aí passei pelo psicólogo, pela psicóloga, e ela falou isso pra mim, ela mostrou isso. E aí o primeiro grande ato que eu fiz foi dizer não no meu trabalho. Meu chefe: "Olha, Gilmar, faz isso e isso". "Olha, eu não posso, porque se eu fizer isso, vai comprometer essa que eu tô trabalhando hoje. Se eu for fazer isso aí, vai me comprometer nesse trabalho que eu tô fazendo agora, e consequentemente vai trazer prejuízos, até financeiros. Então eu não posso fazer. Infelizmente, não posso te ajudar nesse sentido". Ponto. E ele não insistiu. Ou seja, foi libertador. Antes, aquele Jesus Mar que ficava fazendo tudo, que aguentava tudo, aceitava tudo e que se sobrecarregava, não, parei. Eu só fazia aquilo que estava e só faço hoje aquilo que está dentro do meu limite mental, do meu limite físico, do meu limite psicológico. Aquilo que eu vejo que realmente eu posso fazer e posso me comprometer. Se não posso, eu digo, não posso. E, infelizmente, não dá para ajudar. Ou seja, dizer não. E outra coisa, como essa sim para outros é um não para você e para o que Deus planejou. Vou entrar no ponto que é meio que religioso, filosófico. Como eu falei, não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa espiritualizada. Independentemente do que você acredita, isso aqui é literalmente. Não tenho preconceito algum com qualquer religião. Seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, kardecista ou ateu, não importa. Mas quando você se excede com sims, ou seja, e para os outros é um não, o que isso vai acarretar? Em questão do que você planejou para você e para Deus. Como eu falei, eu deixava de manifestar a criatividade minha, deixava de manifestar os meus pensamentos, deixava de manifestar o que eu achava que era bom para mim. Estava preso, aprisionado. Então não conseguia pensar além. Ficava ali refém daquele pensamento. Porque isso gerou, como eu falei para vocês, uma síndrome do impostor. Gerou crises de ansiedade. Porque eu tinha medo de fazer coisas que eu era competente e capaz de fazer. Por quê? Porque esses não, esse sim, esse excesso de sim e um não para mim acabou atrapalhando
aquilo que eu poderia fazer melhor. Como eu coloquei aqui, né, para mim e para o que Deus planejou. Ou seja, era um não para mim, para o que eu planejava, para o que Deus planejou. Quando eu comecei a saber dizer não, melhorou tanta coisa, eu comecei a abrir os horizontes, os olhos, a visão. Tanto é que hoje, por exemplo, faço uma coisa que eu amo fazer. Eu amo, mas não é porque dá dinheiro, não. Até porque no momento agora eu não tô nem rico, nem próximo, nem muito dinheiro com isso. Mas é porque eu amo fazer mesmo, sempre amei fazer. Orientar pessoas, ajudar pessoas. Em concurso, por exemplo, em especial concurso de TI. Sempre gostei de fazer isso. Tenho históricos sobre fazer isso. Quando eu comecei a dizer não, comecei a abrir minha visão para esse projeto, que é um projeto de mentoria, de ser mentor, concurso. E é aquilo que Deus planejou para mim, porque assim, é um dom que eu tenho. Eu sinto necessidade de poder espalhar esse dom para outras pessoas, de poder ensinar outras pessoas, de poder mostrar para as pessoas, apresentar para as pessoas uma oportunidade de mudar de vida. Então, quando eu digo muito sim, eu digo não para os meus projetos e o que Deus planejou para mim. Então, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Comece devagar. Só, fulano, assim, assim, assim. Olha, infelizmente, ó, porque assim, na verdade, o correto é você saber dizer não sem precisar justificar. Esse é o ápice da independência emocional. Ah, Jesus, faz isso? Não. Ah, Jesus, vamos no lugar tal? Não. Ah, Jesus, você pode? Não. Sem precisar justificar. Mas no começo é difícil, tenho que ser honesto, porque eu sofri isso. Se para você é difícil dizer não e pronto, comece devagar. Ah, fulano, você pode fazer isso? Olha, não, porque infelizmente eu estou nesse projeto. Ah, você poderia, a gente pode ir no lugar tal. Não, porque nesse momento eu estou focado em um plano, projeto, e não dá para eu sair nesse momento. Ah, você poderia me emprestar isso? Não, porque estou utilizando com certa frequência e não posso emprestar. Até o momento que você consegue dizer não e pronto, que é uma evolução top, não. E sequer precisar justificar. Agora, um ponto importante: procure ajuda profissional. Procure, porque eu procurei, foi necessário entender o porquê que eu tinha essa necessidade de dizer sim o tempo todo e porque o não estava atrapalhando a minha vida. E isso foi um divisor de águas. Eu cresci muito, mas muito mesmo, depois que eu disse não, que eu aprendi a dizer não. Tanto é que hoje eu estou, assim, no ápice da minha carreira profissional, no ápice não, em crescimento, em expansão da minha carreira profissional, pessoal também, e familiar, porque eu consegui me distanciar daquilo que era uma prisão, que era o sim para todo mundo, que era o sim para minha família, sim para terceiros, para amigos, para parentes, sim para meu chefe, em coisas que eu sabia que eu não daria conta. Então aprenda a dizer não e assuma o protagonismo da sua vida, porque dizer o excesso ou o excesso de sim ou nunca dizer não vai te cobrar ou deve estar te cobrando já um alto preço. E você precisa parar de pagar esse alto preço. E abraçar o seu propósito. Porque quando você fala não para os outros e sim para você, seu projeto e seu propósito, sua vida vai mudar. Ou estou falando, porque eu sei disso, porque tem acontecido comigo e vai acontecer mais ainda. Então a lição para hoje é você fazer essa reflexão. Por que eu preciso agradar todo mundo? Quais são as consequências emocionais de não estabelecer limites? E por que eu digo tantos? E por que o excesso de sim vai atrapalhar os meus projetos e aquilo que Deus planejou para mim? Reflita sobre isso. Certamente, quando você começar a dizer mais nãos e dizer mais sims para você,
certamente você vai ver uma diferença enorme na sua vida, na sua jornada de caminhada.